Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode lançar no sistema todas as suas despesas fixas e despesas variáveis. E também vou mostrar aqui alguns exemplos de como fazer o controle financeiro do seu negócio. Então, para isso você acessa aqui o menu Gestão do Negócio e o submenu Apagar e Receber. E aí, esse é o módulo de controle de contas a pagar e receber. Na aula anterior, a gente fez toda a configuração de pagamentos e recebimentos, né? Sincronizou todos os pagamentos recebidos de pedidos, vão cair aqui diretamente como receita no seu módulo de contas a pagar e receber. E também fizemos aqui o cadastro de contas, né? Que vão ser usadas nas receitas e despesas, centros de custos e as categorias. Então, se você ainda não viu as aulas anteriores, é importante dar uma olhada para entender como fazer as configurações iniciais. Para você ter um controle financeiro mais detalhado, é importante que toda a movimentação que você fizer nas suas contas, você também registre aqui no sistema para que fique conciliado o saldo das contas. Então, por exemplo, se eu paguei uma conta de luz, por exemplo, na minha conta do Bradesco, e essa conta foi de R$100, por exemplo, eu tenho que lançar aqui no sistema para que esse valor também seja abatido no saldo que tem aqui no sistema. Então, se lá no Bradesco eu tenho R$500 e paguei uma conta de 100, o valor do meu saldo lá ficará R$400, mas aqui no sistema ainda vai continuar como 500. Então, eu preciso lançar aqui também no sistema, informar ao sistema que eu paguei essa conta, e aí aqui também será abatido esse valor. Dessa forma você tem o controle detalhado de todas as suas contas, né? De todos os locais onde você tem os recursos, o dinheiro da sua empresa, e aí você centraliza tudo aqui no sistema e tem relatórios detalhados do que você está gastando, para onde está indo mais dinheiro, o que você tem que economizar. Então esse é o intuito desse controle financeiro. E aí, para facilitar essa sincronização, você pode utilizar o recurso de conciliação bancária, que é o que a gente vai ver já nesse vídeo ainda. Então, primeiramente aqui, eu vou cadastrar as despesas fixas do meu negócio. Então, eu posso vir aqui em todos os lançamentos, ou posso clicar em um dos atalhos aqui, mas eu vou em todos os lançamentos, né? E aqui eu tenho todos os valores da minha empresa atualmente. Então aqui tem o saldo das contas que eu cadastrei e no total o caixa da minha empresa tem R$1.900. Então a partir de agora eu vou começar a cadastrar as despesas fixas que eu tenho. Então primeiramente eu vou cadastrar aqui uma conta de água e eu pago ela pela conta do Bradesco. E aí eu vou colocar o valor médio que eu gasto de água por mês. Claro que o valor pode variar, mas aí eu coloco a média. Então vamos colocar aqui R$150. Vou desmarcar aqui essa opção quando está verdinha assim, é porque está como pago. Mas como eu ainda não paguei ela, vou deixar como não pago. E ela vence todo dia 15, por exemplo. E aí eu vou definir a categoria. Vou colocar na categoria despesas fixas e no centro de custo vou colocar administrativo. Aqui eu tenho mais opções, mas por enquanto não vou informar elas. Vamos deixar só o básico mesmo. É importante colocar aqui a opção repetir, ou seja, é uma despesa fixa que eu tenho que pagar todo mês. E aí eu marcando essa opção e deixando aqui como mensal, todo mês o sistema vai criar essa despesa automaticamente para mim nesse valor. E aí quando eu for fazer o pagamento, eu confiro, se o valor estiver diferente, é só alterar e marcar como pago. Então aqui eu coloco que minha água esse mês será de R$150. Já apareceu aqui e aí eu já consigo saber a previsão do meu saldo com base no momento atual, né, no caixa atual da empresa. Quando eu pagar essa conta, eu vou ter R$1.750 em caixa, somando todas as contas. Claro que ainda tem muita coisa para lançar e ainda tem os recebimentos de pedidos das vendas, né? Então a gente vai vendo isso ao longo do vídeo. Eu vou lançar aqui outras contas e já eu volto para explicar mais detalhadamente, para o vídeo não ficar tão longo. Cadastrei aqui alguns lançamentos para a gente testar.
Então eu coloquei aqui a média que eu gasto na minha empresa de produtos de limpeza, né? Por exemplo, a média que eu gasto em tintas, combustíveis, de repente para fazer entregas, instalações e tudo mais, quanto que eu gasto de tráfego pago, o salário do João, detalhe, ele é da produção, centro de custo produção, tem o salário também do Pedro, que ele é do administrativo. Então, isso você vai fazer para todas as despesas que você tem na sua empresa, tá? É interessante você colocar dessa forma. Por exemplo, aqui em produtos de limpeza eu coloquei uma média que gasta no mês, porque dessa forma você consegue ter uma previsibilidade, saber quanto em média você gasta no total na sua empresa e quanto você precisa faturar para poder cobrir esses gastos. E aqui abaixo eu coloquei mais informações, né? Água, luz, aluguel, guia de imposto, internet. Então aqui tudo lançado no sistema. Essas daqui estão como lançamentos vencidos. Quando fica amarelinho assim, quer dizer que já passou da data e não foi dado baixa como pago, né? Isso porque eu cadastrei as contas no dia 10. Então eu cadastrei as contas Itaú, Bradesco, cofre da empresa, cadastrei no dia 10, ou seja, eu já tinha pago as contas desse mês. Então o saldo de R$1.000 do Itaú já é contando que eu já paguei todas essas despesas. Então eu posso simplesmente excluir elas. Dessa forma, ela não contabiliza nesse mês porque já foi paga e eu já cadastrei a conta com o saldo levando em consideração que já foram pagas. Então, para o resto do mês eu tenho essas contas para pagar. E aí o sistema já me dá uma previsão aqui, ó. Eu tenho R$1.900 em caixa, somando o total das contas, né? E eu tenho previsto essas contas para pagar. No total, todas elas estando pagas nesse mês, o meu saldo ficará de 1.770, caso não entre nenhuma receita, tá? Então aqui é uma previsão. Então se eu vim aqui no mês seguinte, colocar aqui no mês de dezembro e vou filtrar, vou colocar aqui também o filtro de lançamentos despesas. Então, ó, dessa forma eu consigo saber quanto de despesas no total eu tenho no mês de dezembro e aí fazer um planejamento de quanto que eu preciso faturar para poder cobrir esses gastos, cobrir essas despesas. Então por isso que é importante você fazer todo o cadastro certinho no sistema, colocar a média de gastos que você tem em certas despesas, né, as despesas variáveis, que dessa forma você pode ter o controle detalhado e ter uma previsão do que você precisa fazer para cobrir esses gastos. Agora vamos voltar aqui, ó, na página inicial do contas a pagar e receber. Veja que o saldo geral e o saldo das contas não mudaram, porque eu ainda não lancei que eu paguei as contas. Aqui mais abaixo eu tenho o relatório dos centros de custos, tá? Então aqui é todas as despesas fixas que eu lancei nos centros de custos e aí eu consigo ter uma visão aqui de quanto que eu gasto na produção, no administrativo e no marketing. Aqui todas as contas que estão para me pagar nos próximos 7 dias, as contas que tem para receber também nos próximos 7 dias e as contas que eu tenho atrasada, que já passaram da data de vencimento e eu ainda não dei baixa como paga. Então eu tenho essa conta de água para pagar no dia 15/11. Digamos que eu queira antecipar ela e já fazer o pagamento hoje no dia 10. E essa conta ela tá para ser paga na conta do Bradesco. Então eu entro lá no aplicativo do Bradesco, faço o pagamento dessa conta. A conta do Bradesco está R$500, eu vou pagar essa conta, o saldo da conta ficará R$350. E aí eu preciso lançar aqui no sistema que eu fiz esse pagamento. Então basta vir aqui em todos os lançamentos, localizar ele. Então vamos vir aqui na conta de água, vir em editar e marcar que está pago. Deixa a data do pagamento atual mesmo e salva. Prontinho, o sistema já deu baixa. Vejo que o saldo do período já atualizou. Se eu voltar lá no início, o saldo geral também atualizou. O saldo da conta do Bradesco também atualizou.
Então fica tudo sincronizado com a minha conta bancária real. E aí depois eu tenho aqui no sistema o relatório desse gasto. A maioria dos bancos, eles oferecem a opção de você exportar o extrato da sua conta em um arquivo chamado OFX. Esse é um arquivo que tem informações detalhadas de toda a movimentação que você faz na sua conta. Então, por exemplo, eu paguei essa conta no meu aplicativo do Bradesco, eu posso no final do mês, ou toda semana, ou todo dia, isso depende de como você quiser se organizar, você gerar esse arquivo OFX, baixar e importar aqui para o sistema para fazer a conciliação com os lançamentos. Então eu vou mostrar aqui na prática como funciona. Eu tenho um arquivo OFX aqui de teste, eu venho aqui em conciliação bancária, seleciono de qual conta que é esse arquivo OFX, venho aqui em selecionar arquivo, escolho ele e clico em continuar. O sistema ele vai, com base nesse arquivo, ele vai importar todo o extrato da minha conta do Bradesco, de acordo com o que eu exportei lá na conta do Bradesco. Então essas foram as movimentações. E aí, basicamente, você vai conciliar essas movimentações com as despesas que você tem no sistema. Então, por exemplo, essa é a conta de água que eu paguei hoje, na data de hoje. Então, eu já tenho essa despesa que eu lancei aqui no sistema, eu vou apenas conciliar ela. Venho aqui, conta de água, prontinho, ela já está conciliada. Então, isso facilita muito o processo de sincronizar suas contas bancárias com o sistema, nossa plataforma. E aí, essa despesa, por exemplo, eu não tenho ela cadastrada aqui no sistema. Então, você pode cadastrar aqui, especificar do que é. Então, pagamento de maquinário, por exemplo. Coloca a categoria, compra de equipamentos, o valor o mesmo. Posso colocar aqui o centro de custo produção. Posso selecionar um fornecedor que precisa ser cadastrado previamente. E data de vencimento e pagamento, eu deixo a data que está no extrato mesmo e salvo. E aí prontinho, mais uma conta conciliada. E aqui também eu tenho os valores recebidos, tá? Você pode colocar tudo aqui. Nesse caso, essas receitas, por exemplo, são do dia 3/11 e 4/11. E hoje é dia 10, então eu já cadastrei as contas no sistema com o saldo já da forma correta, já estava levando em consideração isso aqui. Então é interessante não fazer a conciliação. E é basicamente isso. Feita a conciliação, você pode voltar aqui no menu apagar e receber, e aí você pode ver aqui em todos os lançamentos, você pode ver que tudo foi lançado aqui corretamente. Quando aparece esse ícone, quer dizer que está conciliado, foi feita a conciliação. Os que não tiver é porque não tem a conciliação. Eu vou excluir aqui também essa despesa porque ela é do dia 1, né? E aí eu já tinha feito o cadastro das contas, já levando em consideração que essa conta estava paga. Então, só deixar conciliado mesmo a conta de água, que foi a que eu paguei hoje, e aí vai estar conciliado certinho, tudo sincronizado. Você pode fazer o mesmo para as outras contas que oferecerem esse arquivo OFX, e aí fica muito mais fácil você ter esse controle. Você pode vir aqui em conciliação bancária, no histórico, você pode vir em detalhes e acessar novamente o arquivo que você importou para conferir se está tudo certo, ou lançar algum outro que você não tinha lançado anteriormente, né? Não conciliou anteriormente. Então você pode acessar ele sem precisar enviar de novo. As despesas que você tiver avulso, para lançar aqui as despesas, algum gasto que você tiver durante o dia, durante o período, você pode vir aqui em nova despesa e lançar como despesa. Então, por exemplo, café da tarde para a equipe, você coloca aqui de onde que saiu esse dinheiro, pode ser do cofre da empresa, do caixa da empresa, coloca o valor que gastou, data de vencimento, coloca aqui uma categoria. Aqui eu não tenho nenhuma específica, vou colocar aqui como despesa variável e não vou colocar o centro de custo, só salvar mesmo que eu tive esse gasto hoje com a equipe. E aí tudo vai sendo atualizado dinamicamente.
E aí você faz isso para tudo que você for gastando, tudo que você for pagando, você lança aqui e, se possível, já faz a conciliação também para ficar tudo sincronizado. Caso você não queira fazer conciliação e sincronizar o saldo das suas contas bancárias com o sistema, você pode desativar esse saldo. Então basta vir aqui em configurações, preferências e na opção gerenciar saldo das contas, né? Você marca como não, salva. E aí quando você voltar, o saldo geral e o saldo das contas vão sumir. Você não vai visualizar. E aí você segue lançando normalmente. Aqui saldo inicial não precisaria, é só excluir. Então você pode ir excluindo todos os saldos e aí você controla apenas as receitas e despesas. E aí no final do mês você vai ver tudo que você gastou, tudo que entrou de dinheiro na sua empresa, né? Se você viu os vídeos anteriores, você viu aqui que a gente criou as regras de recebimento. Então é importante. Vamos fazer agora alguns pedidos de teste, só para a gente ver como que o sistema se comporta. Aqui, para o restante desse mês, eu tenho esse total de despesa para poder pagar. Então aqui ele está somando tudo que está pago e tudo que não está pago. Então todas as despesas que estão para vencer esse mês ainda. Aqui a soma total, a entrada está zerada, porque eu ainda não lancei nenhum pedido no sistema. E aí você passa a lançar aqui as suas vendas normalmente. Então vou colocar aqui uma venda só para a gente ver. Selecionar aqui, vou colocar mais um produto. Vou adicionar e aí vou colocar aqui entrega a combinar e as formas de pagamento. Então vou receber cartão de crédito na minha maquininha da loja em 3 vezes o valor de R$100, o cliente passou. Vou colocar também o restante no Pix. Então ele fez um Pix do valor restante. Então tudo certinho, só salvar. E aqui está o pedido, marcado tudo certo. O Pix do Bradesco está como aguardando confirmação, que foi o que a gente configurou lá na regra. E aí o seu financeiro confere se está tudo certo e aprova. Se você quiser, você também pode já lançar ele como aprovado, assim como aconteceu no cartão de crédito. Isso aí fica a seu critério, a gente explicou no outro vídeo. Então aqui o pedido, tudo certo, você pode seguir normalmente ele para produção. Aqui no contas a pagar e receber, você pode ver aqui, ó, que já apareceu o total de entradas, tá? Aqui está o valor de 110. Por quê? Porque foi o único valor que realmente caiu na conta e já foi dado baixa como pago. O cartão de crédito, voltando aqui, ele está configurado para me receber só após 30 dias, cada parcela após 30 dias. Então, se eu vim aqui nos próximos meses, eu vou ver que tem os pagamentos, né, do cartão de crédito. Tem aqui para dezembro, junto com a tarifa, janeiro e tudo mais. E tem as outras despesas também. E aí você consegue ter um relatório do seu fluxo de caixa. Então, por exemplo, vamos ver o próximo mês como vai ser. Você pode filtrar aqui e aí você vai ver todas as despesas que você já tem cadastrada. E aqui você vai ver que você já tem para receber também um pagamento aqui no cartão de crédito. Tem a taxa dele. E aí você consegue ter uma previsão muito mais clara. Você pode aqui usar os filtros, né, para saber exatamente. Então vamos pegar aqui, ó, da Cielo, os pagamentos. Você pode ver tudo que tem aqui na conta do Bradesco também. Então é um controle bem importante para você fazer e entender a saúde do seu negócio. Temos aqui a função de transferência entre contas. Eu vou voltar aqui e reativar o controle do saldo das contas. Então, vou voltar aqui da forma que estava. Eu tenho aqui o saldo de todas as minhas contas, né? E aqui o saldo geral. Agora, digamos que eu queira transferir um valor de R$100 da minha conta do Itaú para a conta Bradesco, né? Só uma transferência que eu quero fazer para, de repente, cobrir algum valor lá na conta do Bradesco. Então, você entra no seu aplicativo,
sua conta do Itaú e faz essa transferência para sua conta do Bradesco, por exemplo. E aí você registra isso aqui no sistema. Então você vem aqui nos lançamentos, vem em transferência, escolhe a conta de origem Itaú e a conta destino Bradesco e coloca o valor. E aí você pode colocar alguma categoria para poder identificar no extrato, alguma observação e salva. Então basicamente não mudou nada nos valores, apenas no saldo das contas. O saldo das contas teve essa diferença, mas o valor total, o saldo geral não mudou. E aqui está o registro, tá? E aí na conciliação você também pode selecionar esse registro dessa transferência entre as suas contas cadastradas no sistema. Então é uma forma de você ter o controle também. Aqui acima você encontra aqui no cantinho o botão repetições. Aqui você pode excluir as despesas fixas que você tenha cadastradas, que tenha a repetição, seja mensal, semestral, anual. Então você pode excluir para o sistema não criar mais essas despesas nos próximos meses. Então, por exemplo, digamos que o João tenha sido demitido. Você pode vir aqui e excluir todas as próximas despesas para o sistema não criar mais essa despesa nos próximos meses, né? Só vai ficar as anteriores. Então é uma forma também que você pode fazer. Uma outra coisa interessante, voltando para a parte de previsão, vou voltar aqui. Para você que trabalha com pagamento parcial, você pode criar uma forma de pagamento personalizada para marcar o pagamento restante que o seu cliente vai fazer. Então, por exemplo, digamos que todo pedido que você fizer, você recebe metade do valor e a outra metade em média 7 dias depois, que é quando o pedido vai ficar pronto. E aí você pode criar uma forma de pagamento personalizada e usar ela como referência para você poder saber quanto que você tem para receber. Então, vamos ver aqui na prática como funciona. Eu vou vir aqui em configurações geral. Aqui em formas de pagamento, eu vou criar uma a receber, na verdade. Conta a receber. E aí, eu volto aqui no gestão de negócio, a pagar e receber, configurações, e vou criar uma regra para essa forma de pagamento. Posso colocar aqui qualquer conta de destino. Vou colocar aqui, por exemplo, o cofre da empresa, confirmação automática, lançar como aprovado, vou deixar como não. Categoria de despesa, posso colocar aqui qualquer uma. E a de receita, outras receitas. E aí, não vai ter taxa nenhuma. E no prazo de recebimento, você coloca o prazo médio que você recebe a outra parte do pagamento do seu pedido. Eu vou colocar aqui 7 dias, por exemplo. Então você pode usar essa forma de pagamento. Vamos supor aqui que vou fazer uma venda agora na minha loja. Venho aqui, seleciono o produto que o cliente está comprando, todas as informações dele. Vou colocar aqui 10 unidades. E aí, em entrega, vou colocar a combinar. Em forma de pagamento, eu vou colocar que ele vai pagar uma parte aqui no Pix. Então, metade vai ser no Pix. E a outra parte, ele vai pagar depois, quando o pedido ficar pronto. Aqui na forma a pagar, eu coloquei uma média de 7 dias, que é uma média de prazo de produção, por exemplo. Você pode colocar a data que você quiser. Então, aqui eu coloquei que eu já vou receber esse Pix no valor de R$200. E os outros 200 vai ficar em aberto, vai ficar a receber. Vou salvar e aí eu já tenho essa informação no pedido. Meu financeiro confere o Pix, vem em pagamento e aprova o Pix, né? E aí se eu voltar lá no contas a pagar e receber, vindo aqui em total, tá aqui já o Pix recebido. Já na minha previsão, eu posso voltar aqui. Na minha previsão tá aqui, ó, o a receber tá para daqui 7 dias, o valor de R$200, ainda não está como pago. E aí eu consigo ter aqui uma previsão do meu fluxo de caixa. E aí quando o seu cliente vier pagar o restante, você tem duas formas. Você pode vir aqui em pagamentos e excluir, cancelar e depois excluir
esse pagamento, depois abrir o pedido e inserir o pagamento que ele está fazendo. Ou você pode simplesmente vir aqui em pagamentos, vem em gerenciar esse a receber, coloca a forma que ele está pagando e salva. Uma outra informação interessante que você tem aqui no módulo de contas a pagar e receber é essa barrinha de progresso aqui no resultado desse mês. Ela representa a relação entre o total de receitas que você teve nesse mês com o total de despesas que você tem para pagar nesse mês. Então, quanto antes bater aqui os 100%, quer dizer que a partir dos 100% você já está ficando no positivo, não está mais no vermelho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3.821 para pagar esse mês e até agora eu só tive 310 em receita, que representa 8% desse valor. Então, o ideal é passar dos 100% o quanto antes. Então, se bate 200%, por exemplo, quer dizer que eu já fiz o dobro do valor que eu tinha de contas para pagar esse mês. Então, é uma métrica interessante para você ir acompanhando.